Bem-vindos ao TIG POV, o podcast da TIG, onde a gente vai receber personalidades que desafiam o nosso olhar sobre as coisas. E hoje eu tenho a honra de receber a alegria, Thay de Mello, amiga querida. Obrigado por estar aqui, Thay. Tô tão feliz. Ah, feliz tô eu, Marco. Que honra! Eu nem sei se eu tenho. Não, roupa eu tenho, que eu tô de tigre hoje, pra ver. Linda, como sempre, originalíssima. Thay, a Obrigada. gente quis você porque eu acho que você desafia todos os nossos olhares. A gente admira a tua coragem, a gente admira a tua forma de se jogar. E o que eu acho mais definitivo sobre você é que você fez da tua individualidade, da tua originalidade, teu grande diferencial. E eu vou começar te perguntando, aonde você descobriu que era bacana ser diferente? Aonde você viu que isso ia te levar longe? Olha, eu nunca vi isso, assim. Eu nasci em Roraima, né, Marco? E eu fiquei lá até os meus quase 16 anos. E então, assim, eu começo a minha vida, eu acho que com uma base muito rica e muito diferente das pessoas, por exemplo, da maioria do Brasil, né? Claro. Das pessoas, porque, sei lá, o resto das frutas, por exemplo, frutas, morango, banana, a fruta que eu comia era ingá, era jambo, Uhum. era abil, sabe? Então eu acho Então que você já nasceu diferente. eu começo desse lugar Aham. que a culinária, que as texturas, as cores já são diferentes do ambiente do que as pessoas, né, que aqui vivem hoje, onde eu vivo, não tiveram essa vida, né? Então eu subia em árvore, eu tive, né, eu realmente tive uma vida muito numa cidade pequena, e tive acesso a essas coisas que são muito brasileiras. E Roraima tem também muita influência do Pará, eh, Que é super de original. Manaus, né? Então, tacacá, tucupi, aí tem a nossa paçoca com banana. Então você vai vendo. Eu acho que isso ajudou muito a construir a minha personalidade. Aí com 16 eu vou, 15, 16, vou para Curitiba, aí sul do Brasil, né? Choque. Assim, a minha avó morava lá, eu ia de vez em quando, mas realmente vou e, assim, é um outro país, né? O Dentro Brasil é do Brasil tem continental. muitos O Brasil é países, né? É continental. uma Muito. loucura, assim. Eu que vivi, né, nos extremos, eu vejo isso com muita clareza, assim. E aí, chego lá e, assim, óbvio, eu sempre fui considerada estranha, né? Em qualquer lugar, em Roraima e em Curitiba eu sempre fui estranha. E você tentou se encaixar em algum Aí momento? tentei, obviamente, porque a gente convive em sociedade, acho que, assim, liberdade é uma palavra forte. Padrões e padrões e Eu acho que padrões. liberdade é uma palavra forte, porque acho que, no fundo, ninguém é tão livre assim. A gente tenta ser o máximo que a gente consegue, mas a gente vive em sociedade, né? E cada dia é um dia, a gente acorda de um jeito. Mas eu sempre fui considerada uma pessoa estranha. Eh, e aí eu tentei me adequar, fiz de tudo. Até estava vendo uma foto minha na época e eu mostro para as minhas amigas que me conhecem. E elas falam, não é você? Eu falo, sou. Eu juro que eu sou. Que é a mesma. Sou eu. E aí uma hora eu vi que aquilo, por mais que eu fizesse de tudo, não estava dando certo. E aí eu cansei. Eu Vamos falei, assumir logo isso aí. aí eu cansei, eu falei, ai, eu acho que eu vou viver o que eu quero. E aí eu, quando comecei a trabalhar com 30 anos, que eu fui mãe muito jovem, com 23, e aí, dona de casa e tal, também olhei para aquela vida e falei, cara, também não sei se me encaixo aqui, é legal e tal, mas é um pouco repetitivo, né? Eu queria também pagar minhas contas, assinar meu cheque. Aí eu comecei a trabalhar e eu comecei a fazer os vídeos na internet. E, e eu acho que enfim, mas voltando à sua pergunta, que eu vou falando, eu viro Faustão, tá? Não, mas eu adoro. Mas voltando à sua pergunta, eu não me vejo tão autêntica assim, mas o que eu acho
é que Como não? Você é uma das pessoas mais não, autênticas que eu estranha com conheço. certeza que eu tomo susto comigo, às vezes com as caras que, sei lá, alguma foto que bate, eu falo, gente, eu sou muito louca, né? As caras são assim, é incontroláveis, são incontroláveis. Eu comecei a fazer botox realmente pra continuar com o meu réu primário, porque as minhas caras, elas realmente, elas são, elas me colocam em boas enrascadas. É, e aí eu acho isso, assim, talvez o que as pessoas veem em mim é essa mistura de vivências nos meus quase 40 anos de extremos e que nesses extremos eu tentei, ainda estou tentando encontrar um caminho, um meu caminho no meio disso tudo, assim, sabe? Eu tive muita sorte, eu acho. E eu acho que assim, eu te acompanho desde o comecinho, eu acho que desde que você se propôs Eu era a se colocar colorida. muito colorida, você tinha outro cabelo, sempre muito original na forma de se comunicar. Eu acho que assim, a tua comunicação sempre foi muito sua. Mas também na parte estética, eu acho que você foi, eu acho que achando um lugar de que deixa eu ir para outro lugar que eu me sinto melhor, né? Eu vejo esse processo. Eu acho que talvez você ter se descoberto profissionalmente depois dos 30, depois de mãe, eh, já madura, já querendo se encaixar mesmo, eh, foi muito definitivo para esse sucesso que foi muito também rápido, né? Foi na pandemia, eu lembro, e de Foi muito repente todo mundo rápido. estava te olhando. É, foi muito rápido e até hoje as pessoas falam, nossa, você era tão colorida. Eu falo, gente, desapega, sabe? Nem eu me apego a mim. Eu adoro ser incoerente, porque incoerência é você também mudar de ideia, sabe? E eu quero me permitir mudar de ideia, né? Eu quero me permitir mudar, de estilo. É, e seguir o que é o que eu falo, não é look do dia, sessão de terapia. Quem eu acordei hoje, né? Sim, Então, ser coerente com essa pessoa que acordou. E na pandemia, eu usava muita roupa colorida, porque estava no meio de uma pandemia. E era o meu equilíbrio, me ver colorida, né? Porque eu estava em casa, numa tristeza, eu estava vivendo, né, uma pandemia. Então, acho que a moda também é esse equilíbrio, né? Ela também te dá força, alegria. com Então você tem que certeza. saber, são os momentos de vida, Sim, e eu acho que também é uma né? reflexão do que a gente vai vivendo. Então, você falou, Total. no meio de uma pandemia, com outra visão de mundo sobre o que as pessoas esperavam de você, e de repente você se vê influenciadora. Embora do Ah, não, título, uma mas loucura. você vira, né? As pessoas É, esperam algo de você. Isso vai incluindo uma bagagem que te molda de outras formas, né? Então, eu vejo assim seu caminho muito dessa forma também. Assim, você foi se transformando de acordo com a tua carreira, de acordo com o que as pessoas já viam de você, né? foi bem orgânico, assim. Eu até falei esses dias pro Dano. Gente, como é que eu vim parar aqui? Que é o nome da minha peça, Sim, inclusive, mas assim, no sentido de que eu nunca parei para planejar uma coisa, sabe? Eu sempre fui atropelando porque eu não esperava fazer isso. Eh, Hoje em dia, né, as pessoas, infelizmente, generalizam muito a questão do influenciador, né? uhum, Assim, e reclamam do influenciador influenciando, porque elas também estão sendo influenciadoras, elas estão reclamando na internet dos claro, influenciadores. Então, eu fico triste com porque não são todos influenciadores que, não sei, que tem essa coisa ruim que as pessoas claro, generalizam. claro, Eh, eu, por exemplo, não nasci influenciadora, né? A minha mãe não falou, nossa, eu estou grávida de uma influenciadora. Não, ninguém nasceu influenciador. Você não escolhe ser influenciador. Eu, não, eu, pelo menos, não escolhi, né? Eu acho que você não escolhe. Você pode claro fazer, que não. talvez, todo o by the book ali, tipo, olha o inglês intermediário. Mas você pode seguir ali o que fala para você fazer. Pode ser que não dê certo uma pessoa que é uma coisa que não tem muita fórmula, Não né? tem, não tem. Então eu fui seguindo, assim, eu fui indo, mas eu não sou influenciadora. Tipo, eu acho que a vida me deu esse canal. Eu sou jornalista de formação, nunca exerci. Jubilei, fui me formar há anos só depois de ser mãe e tal.
Mas eu não escolhi, acho que é uma coisa que você é meio que escolhido, assim, né? E foi acontecendo. E eu tanto não planejei que quando isso estourou e um jornal gigante aqui de São Paulo veio fazer uma matéria comigo, me perguntou meu próximo projeto, eu menti que eu estava escrevendo uma peça de teatro. É, esse é o nível da minha irresponsabilidade. Por que que eu falei isso? Eu não sei. Fico com vergonha, quase 40 anos, não ter um projeto. E Mas menti, e que a é um, jornalista anotou. não, é que é uma grande loucura e a gente vai chegar lá, dessa tua empreitada louca. Mas antes disso, eu acho que você foi construindo uma forma de comunicar, que você falou, é orgânico, mas tem um estopim. Da onde você acha que veio isso? Veio do jornalismo? Já era o teu jeito de se comunicar na vida? De repente você ligou a câmera e estava colocando lá a tua narrativa na internet de um jeito totalmente seu, né? É, eu acho que isso vem. É o que eu te falei, acho que assim, às vezes memórias, eu sempre fui a engraçada, sabe? Tipo, da O humor turma. sempre fez parte de você, Sempre né? fez parte. E eu sempre fui, assim, ácida, nunca no maldoso, mas um lugar de questionamento, assim. Então, eu sempre tive isso, assim, eu sempre fui a engraçada da turma, mas não é uma coisa tipo, eu quero ser engraçada agora, sabe? Tanto é que na internet eu faço umas piadas bobas, sabe? Piada boba, pra dar risada do bobo mesmo, da coisa que é, sei lá, nossa, tá aí, Eu acho que tipo, de tirar um pouco o sarro da própria rotina, da né, da própria própria. estrutura, porque a gente vivia um momento de todo mundo se levando tão a sério, querendo mostrar uma perfeição, e de repente vem você dizendo: Eu não sou perfeita, é, Ai, eu, não n- sou. eu sou uma mãe, que eu sou a mamãe. É a Então eu mamãe. acho que as pessoas criaram interesse por tudo bem ser diferente e não ser Eu perfeito, e acho no que meio de tudo uma bem, eu acho que pandemia. ser humana, né? Eu acho que a gente tem que ser humano, e dentro da humanidade está a contrariedade, a gente só quer ficar vendo a luz, né? Um amigo meu, eu gosto de ver a sombra, porque eu preciso ver a sombra para que eu consiga iluminar, né? Claro. E o humor vem do que não dá certo, né? Uhum. Então, nada melhor do que rir de si mesmo e rir das coisas que não dão certo. Então, eu acho que eu sempre tive essa coisa do humor nesse lugar, assim, sabe? Com Dessa certeza. acidez de tipo, tá bom, vida, você me aprontou essa, mas eu vou rir, eu vou dar um jeito de rir, Claro. sabe? Claro. E de fazer rir também. Eu acho que isso é uma prepotência minha, que às vezes eu fico, quando alguém ri, eu fico tipo, caraca, eu fiz alguém rir. Eu acho, É gostoso. é uma Mas você é prepotência. artista e Não, eu não sou. Eu amo que o Marco ele tá me dando aqui, eu não sou nada, Marco, sou uma eu posso falar, irresponsável. você não pode falar, mas eu posso falar. E As o que pessoas me perguntam, o que que você faz? Eu falo, eu não sei, fala você. fala você aí, porque eu não Coloca quero aí o ter que que essa você quer, o prepotência. que que você quer que eu faça, o que que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Mas você é uma artista, e uma grande artista, e o artista vive um pouco do aplauso. Eu já ouvi alguns artistas falando isso, eu acho que já já você vai assumir, e o artista vive. Acho que é muito natural você gostar que as pessoas riam, você gostar que as pessoas se interessam, porque eu acho que isso vai te dando um gás. Eu acho que o artista vive disso, né? Bom, eu não sou artista, mas o pouco que Você é. o pouco que eu vejo, assim, que eu tenho contato com o público, né, ou seja, na internet, ou na internet, ou no teatro, por exemplo, eu aprendi, Marco, porque eu sofria muito, por exemplo, com hate. Uhum. Sofria muito, assim. Recebia poucos, quando saía geralmente da bolha, porque eu sou muito nichada, né? No meio, eu tenho 250 mil seguidores, não sou uma pessoa gigante. Meus filhos falam pra mim, mãe, por que as marcas te contratam? Você nem tem 1 milhão de seguidores. Tipo, eles sabem, tipo, me humilham todos os dias. E então, eu fiquei. Como a exposição foi uma coisa que eu não esperava, a dimensão, que pra mim é muita coisa já, 250 mil pessoas, Muita coisa. eh, eu me assustei e me preocupei também em me agarrar
ao amor também, ao like, sabe? Claro, claro. Porque eu Porque acho a que são gente, duas coisas perigosas, que às vezes a é. gente se apega àquele único comentário e esquece os Mas eu outros acho também que mil, né? mas o que eu aprendi no teatro e na internet é não me apegar nem ao aplauso, nem ao like, nem ao hate. Porque eu me sinto uma tela hoje de projeção, sabe? E porque se eu me apego ao like, isso é também Isso muito perigoso, te leva para um lugar de ego, entendeu? É, porque daí. dependência. Aí porque, cara, tudo é impermanente, sabe? Eu Claro. não posso ficar dependendo disso pra ser feliz. Então esse ano eu consegui, até no TikTok, acabei uns vídeos viralizando, eu comecei a fazer conteúdo lá. Ando me divertindo, porque o hate E do nos TikTok é divertindo. muito engraçado. E quando aconteceu a primeira vez, eu fiquei super mal, chorei. Falei, meu Deus, como as pessoas falam isso pra outra pessoa? Mas eu entendo o que eu provoco, né? Assim, no sentido de, agora, depois da peça, eu me perdi no personagem, e aí eu virei essa mulher que não sorri, que ela tá sempre desconfiada, ela tá sempre questionando, mas a voz que narra é doce, né? Eu gosto de trazer essa essa contradição, assim, essas perspectivas, sabe? Pra dar Claro. um bug, assim, na cabeça. É, Tipo, o que que ela, né? sim. Essa mulher tá me ameaçando, mas ela é tão doce na narração. Então, é, eu sei que é provocativo, é, mas quando viralizou a primeira vez, eu não dei conta do recado e fiquei mal. Aí agora viralizou, e aí as pessoas falavam, ai, que medo. Aí eu mandava, bu! Aí tipo, ai, que medo. Aí eu puxaram o É pé o do melhor Pedro hoje, jeito. 23h30. E, E a melhor coisa é você não claro, levar, porque aí é isso, eu separei aquilo que eu tô colocando como comunicação do que eu sou, assim. O que eu sou, eu sei, quem convive comigo sabe. Aquilo ali é uma claro. provocação, é uma performance, né? Sim, e o que eu acho muito interessante sobre você, tanto do teu início lá na internet até chegar no palco, é que ao mesmo tempo que é você, é uma personagem de você mesma que usa das suas vivências, das suas coisas, e eu fico imaginando dentro de você essa história conversando. Se você se não se perde num personagem, porque ao mesmo tempo que é um personagem, não é. Então, onde eu acho um ponto de encontro, o que eu mostro, o que eu escondo, isso te coloca num conflito, isso te deixa em parafuso às vezes. Aonde você acha isso? É, assim, sim, é, é- obviamente, a Thay da internet, na terceira pessoa eu tô falando de que é um personagem, tá? Não é porque eu já não tô me colocando como a Thay, não, é porque é o personagem da internet, a Thay. Ela é uma coisa que eu uso para questionar e para observar os comportamentos da sociedade. Então, ela sempre se sente muito famosa, né? Ela sempre foi egocêntrica. Então, ela tem isso dentro dela. Ela é a mamãe, ela questiona a maternidade que cobram dela. Então, ela não tem um apartamento em São Paulo, que ela mora longe dos filhos e do marido. Ela tem uma garçonière, que é um pequeno apartamento destinado a encontros amorosos onde ela encontra a solidão, que é o É, melhor companheiro. Então, assim, é essa pessoa que vai questionando, que obviamente são questionamentos meus, às vezes não são, são coisas que eu observo que estão acontecendo e eu coloco. E depois que eu menti da peça, e eu fiquei 3 anos mentindo, quando a peça eu comecei a achar interessante levar essa persona que organicamente foi construída, né, que eu não planejei nada, eu fazia os provadores no início, quando eu era vendedora da loja, e fazendo sketches, assim, falando da minha vida. Eu queria entender como essa pessoa, fazer o caminho inverso, porque todo mundo está indo para a internet, então eu queria saber como seria pegar uma pessoa da internet, como ela andaria no analógico, né? Que é sim, o teatro, que é o meio mais analógico possível. Como ela falaria, como ela, sabe? Eu comecei a achar interessante. Eu comecei a achar minha mentira boa.
E aí, e foi muito interessante isso, porque eu tive que reaprender a andar, eu tive que reaprender a falar. Tudo que na câmera é menos, no teatro é mais. eh, a imposição de voz, o caminhar, tudo. Decorar 50 minutos de texto, que eu achei que eu nunca fosse capaz de Claro, fazer. Mas enfim, eu comecei a achar interessante isso. E é isso, Marco. Óbvio que as duas têm pinceladas do que eu sou, né? A própria claro. peça é autoficção, mas eu não sou tão leonina assim para contar uma biografia minha. Sim. É, você vai assistir a peça e você E eu sabe que amei, eu é fiquei sobre emocionadíssimo. muitas coisas, né? Sobre É. carreira, sobre fama, sobre poder, sobre mentira, sobre maternidade, sobre casamento, sobre dinheiro, sobre. Tem muitas coisas ali, É, né? muito. E assim, eu ficava pensando assim, quando eu fui pra peça, eu fui muito curioso. Eu sabia que você ia arrasar, porque você prende a nossa atenção já nos stories. Eu sabia que ia ser incrível. É, mas no momento que você entrou no palco, eu fiquei assim pensando, putz, o que que a Thay deve ter passado até aqui? Que coragem foi essa? Porque eu trabalho também no entretenimento, eu sei o quanto existe essa pressão, porque a gente, na internet, a gente tem um controle, por mais que também seja Tem. exposição, Tem é uma exposição, edição, tem edição, é uma exposição muito diferente. Então, é controlada. a gente já trocou um pouco sobre isso, mas deve ter sido um processo duro, assim. Você ficou sufocada por essa mentira durante 3 anos, mas na hora que você foi encarar ela, eu imagino que deve ter sido muito mais sufocante. Foi a coisa mais difícil e mais bonita da minha vida, assim. Ainda. Por enquanto, vai ter mais. Foi assim, muito interessante. Eu amo aprender, sabe, Marco? Eu acho que a peça, ela me fez lembrar que eu gosto de, de aprender e de me reaprender. A gente é muito preso a caixas, né? Ah, essa pessoa é influenciadora, essa pessoa é isso, essa pessoa. Não, gente, eu quero me permitir viver. A expectativa de vida está em 90 anos, Eu acho que sabe? o Eu não quero barato da vida é viver viver várias uma vidas em coisa uma. só. Quando Claro. eu fui pegar a minha sala de ensaio da peça, eu marquei com 5 salas. Na segunda sala, eu olhei, era na frente do cemitério da Consolação. Eu olhei para a produtora e falei: não vou nem subir, a sala é aqui. Ela falou: por quê? Eu falei: porque eu tô com muito medo e eu vou chegar todo dia com medo aqui e eu vou olhar para o cemitério e lembrar que já já eu vou estar ali. Eu vou atravessar a rua. Que Ninguém vai loucura. lembrar de mim. Que O que que eu loucura. tô me levando a sério, sabe? Por que não fazer? Sabe? Por que não experimentar? Eu não tive essa oportunidade quando eu era menor, assim. Sabe? Depois eu fui puxando, eu era teatral. Quando eu fazia coisa, todo mundo fazia cartolina de química, física, eu fazia, ia lá no Edinel, que fazia meus aniversários, pedia pra ele pintar num pano do tamanho da parede do quadro, o cenário, Sempre fazia todo diferente. mundo, o grupo inteiro com ódio de mim, só querendo colocar a fórmula na cartolina. Não, vamos fazer uma peça para explicar essa fórmula. Então, eu sempre tive isso, mas eu tive muitos problemas familiares graves e eu não pude, assim, a vida com meu 1,80 m me confundiu com adulto e me deu problemas de adulto. E eu não pude viver, talvez, essa vontade. Eu acho que na hora que da entrevista, o meu inconsciente me pregou uma peça, literalmente, e me fez mentir. E como você foi para lá, né? E aí saiu Como É Que Eu Vim Parar Aqui, que foi a peça que ia ficar um mês, ficamos 4 meses esgotados, assim. Né, bilheteria esgotada e, tipo, eu esgotada também de muita. eh, Foi muita dedicação. Respeito mais do que nunca quem faz isso da vida, eh, porque realmente é uma dedicação muito intensa, é um trabalho Muito. que, assim, tem que ser De muita muito entrega. Entrega valorizado. Muita entrega. integral, Muita né? entrega, tanto é que eu nem conseguia entregar muito na internet, porque eu já nem sabia falar na internet, eu estava reaprendendo a falar Claro. em outro lugar, ficava saindo 5 horas, aí quando você volta você nem sabe. Eu demorei depois que a peça acabou Claro. para entender quem que eu ia voltar.
Aí Claro. eu voltei essa mulher de duas franjas, voltei essa mulher que não sorri, que, né, que questiona, mas que as pessoas não escutam, que é uma pessoa doce que só tá tentando dar uma provocadinha. E às vezes eu te observo ao vivo, até às vezes não tímida, assim, obviamente quando você te aborda, você solta tudo, mas você não é aquela Nossa, pessoa sou. Não expansiva sou. no meio de todo mundo, né? Não sou, Marco. É engraçado É muito isso, né? engraçado. É uma As pessoas contradição e a gente é acham. feito disso, como você Eu falou. sou totalmente contraditória. Se você me pedir pra fazer uma foto ali na rua, eu vou morrer de vergonha. É que loucura. Olha que Que loucura. loucura! E sobe num palco, E, falando de você você tá mesma. entendendo? É muito É engraçado. tipo, é muito Curioso. louco. E eu, É. eu sou bem na minha, assim. Eu não tenho. Esses dias até em reunião com a gente, com todo mundo, eles falam, Thay, você é vista, todo mundo fala que você é muito na sua, você é muito discreta. Eu falei, eu tenho 1,80 m, gente. De onde é que estão tirando que eu sou discreta? Não tem como. Mas é que eu sou muito na minha mesmo. Eu sou meio tímida, por É, incrível que pareça. não, e é muito interessante. E outra coisa que eu fiquei muito curioso sobre a peça, que você, desde que você soltou a mentira lá para jornalista, você falou que foram 3 anos, de como você foi amadurecendo o formato, porque é um formato muito interessante. Acho que muita gente assistiu e viu coisas aí na internet, mas foi um público muito pequeno, assim, comparado com o Brasil, né? Sim. Mas é um formato muito interessante, porque você fala de você mesma, é muito intenso, você fala rápido, você fala alto, e é minimalista, mas ao mesmo tempo tem objetos muito expressivos e dramáticos, e você fala sem parar. E é um formato que eu acho que tipo, é muito teu. Então, assim, eu fiquei imaginando as referências, se você mudou de ideia, o formato é esse, se alguém te ajudou, como você chegou nesse formato que agora é teu. Olha, eu tive uma equipe. Olha, Marco, eu não sou boba, né? Como eu nunca tinha feito isso, eu preparei uma cama boa pra me ajudar Claro. a subir ali, né? Então, a minha equipe é genial, desde todo mundo, assim, são quase 50 pessoas envolvidas. É, o formato foi assim, eu escrevi, aí depois achei a produtora, Dani me levou porque era uma eu tinha uma coisa na cabeça, eu queria levar a moda, eu queria unir a moda e teatro. Então, eu queria ter a linguagem de moda no teatro, eh, e então isso era uma coisa muito específica para mim. Imageticamente, para mim era uma coisa Precisava ser que precisava estético. comunicar. A Aham, imagem já tinha que, por si só, claro. eh, É você. seja uma comunicação, entendeu? Que daí se eu esquecesse o texto, a pessoa já ficava perdida na beleza das luzes, do look, ninguém Algum nem ia dia você esqueceu o perceber. texto? E Teve eu, algum dia? um dia eu sou CDF, né? Eu morro de medo e sozinha, então é, eu esqueci, eu engoli uma piada numa frase. E você conseguiu o E improviso? ali na vida eu aprendi, eu vi que eu levei isso do teatro pra minha vida. Não se apegar ao erro, que se você se apega ao erro, você vai ter que falar pra plateia, gente, eu vou Você se parar. desconcerta, né? Você perde o Você não rumo. pode. Errou, errou. Vai pra Isso é pra próxima. vida. Eu trouxe pra minha Isso é pra vida. vida. O teatro me ensinou milhares de coisas. Mas assim, isso eu levei pra minha vida. Na hora que eu errei, eu lembro dessa sensação. Se você se apegar aqui, Thay, se você ficar, sabe, falando, você errou, porque eu sou muito perfeccionista, você errou. Eu falei, não vai dar bom. Dá na hora, é só. Toquei o barco. Muito bom. E aí, Não, na vida, eu acho que é isso também. fantástico, Passou, passou. Errou, fantástico. errou. A arte do improviso, Errou, né? errou, vai. Eu acho que se a gente se desconcerta com um erro, a gente vira refém daquilo Não e consegue sai ir do pra nosso frente. propósito. Você não consegue falar o próximo É texto. incrível, Você tem que incrível. parar. E na vida é igual. Se É você fica isso. preso ao erro, você não consegue dar o teu Incrível, próximo texto, o teu próximo passo. incrível. Então a peça me ajudou nisso. Eu queria muito essa coisa da imagem. E aí chegamos ao Bruno Guida, meu diretor maravilhoso. Sou muito amiga hoje, sou apaixonada por ele. É, Bruno, depois veio a Ana Ariete,
que faz Diretora de a arte, diretora né? de arte, né? Faz campanha Incrível, de moda, maravilhosa. incrível. Até liguei pra ela depois que ela tinha feito Schiaparelli. Eu falei, gente, a Ana fez Schiaparelli. Não vai nem me atender mais. No meio do Aí, processo não, ou depois? antes, quando eu fui Antes. convidar. Eu Aham. falei, gente, ela nem vai me atender, E porque eu não liguei fudeu. antes. Aí, a Aninha Oh, dói. maravilhosa. Então, assim, eu me cerquei. Gabriel Malo, meu diretor de movimento, genial, É porque a né? peça O tem corpo muito. da peça é muito É muito lindo, né? intenso, muito, muito. É, Você fica hipnotizado por tudo, assim, é o texto muito rápido, intenso. seus movimentos. Obviamente, você já Hum, tem 1,80 m, já é difícil de não perceber, mas os braços e é. as pernas é muito fantástico mesmo. Eu espero. Vai ter temporada. Eu quero muito fazer turnê, estamos Precisa. tentando. Precisa. A peça foi projetada para ser 250 para 250 pessoas, é uma peça mais intimista mesmo. Então, mas eu tô tentando fazer, não é Combina, né? fácil. Eu imagino. Teatro é uma coisa muito cara. Valorizem o teatro, valorizem as pessoas que trabalham no teatro, vão ao teatro. É, é uma coisa muito cara e turnê, o Brasil é muito grande, então deslocamento, Claro. né, a logística Estrutura, das coisas. claro. Olha que é monólogo, né? Aham. Imagina Eu imagino se não também. fosse. Claro. Então a gente ainda tá tentando organizar, mas eu quero muito fazer, assim, mais, sabe? Precisa, você vai. É, porque eu morro de saudade. E Você eu já deve falava, estar não, e no em processo eu falava, abstinência. gente, eu não vejo a hora que acabe. Aí eles mentiram, até você vai ver, o bichinho do teatro vai te picar. E não é que picou? Eu tenho certeza. Você Gente, porque no nasceu meio pra do isso. processo eu pensava, Você ô, Thay, nasceu. por que tu não tá fazendo teu look do dia lá na frente do teu espelho? Por que que Tão tu tá mais aqui? fácil. Por que que A tu zoninha de tá... Meu conforto. Deus, por que que tu tá fazendo isso? Tu é uma louca, tu nunca subiu num palco pra fazer um monólogo irresponsável. Mas foi a coisa mais bonita que eu já vivi, assim. A construção é muito legal, Claro. ver tantas pessoas envolvidas. E eu tive muita sorte, a minha equipe é muito boa. Então, toda essa linguagem que você viu é resultado, né? César Pivetti, que é um gênio da iluminação, a iluminação da peça é É fantástica. uma loucura. Então, né, Flávia Laffer fez o Queria styling com o chegar, eu Ercovitch. queria chegar nisso, porque você fala sobre o quanto você é esteta e você é, e a tua conexão com a moda desde sempre. E como é que vocês chegaram no figurino? Como foi esse processo? É um macacão, né? É o macacão E de incrível, de vinil. vinil, e tem a história do cinto. Conta um pouco, No eu fiquei muito início, curioso também com como vocês construíram, da onde surgiu essa ideia. a gente queria, eu queria trocar de look, né? Porque Não, eu queria é look, meu palco, né? né? Eu queria look, muitos looks. Só que eu fui entendendo o valor que é fazer uma peça de teatro. Então, né? E E troca de roupa aí, também, né? É mais uma atenção pra você se preocupar. não, mais uma decisão é valor, é tudo, é Sim. a cena. E a gente foi construindo a peça e foi entendendo que, além do budget, é, essa troca, é, ela, nas cenas não cabia tempo para tanta troca. Então, ou É, seria uma roupa e existe uma que construção seria trocada, e criativa. aí a gente optou por essa mulher, como ela veio da internet, essa coisa meio que quase que veio de um outro mundo, assim, de um outro planeta, né? Essa mulher que ela veio do futuro, assim, e ela é meio estranha, e ela tem a peruquinha que Angel Moraes, que fez a construção da beleza, né, a caracterização genialmente, fez a peruquinha assimétrica para mostrar a imperfeição dessa mulher, então ela só tem um lado, e ela tem uma mini franja, então ela tem essa estranheza, então o figurino tinha que acompanhar os movimentos, né? Porque essa mulher ela se move meio bicho, ela se transforma em muitas coisas. Então o figurino tinha que ter essa flexibilidade para acompanhar. Sai o cinto de segurança, que não era um cinto de segurança. E quando o figurino chegou, veio um cinto de segurança e é uma faixa de Miss Roraima, né? E a peça fala sobre a segurança da beleza, que é, né, essa questão social, que a beleza te dá uma segurança, né? Que a gente sempre fica observando isso. E aí, quando eu vi aquela faixa, que é um cinto de segurança, eu achei aquilo genial. Falei, assim,
assim, a mensagem é muito. é, Me fugiu a palavra agora. Me fugiu a palavra. Mas é isso, é uma coisa que não é óbvia, mas tem ali um subliminar, né, dessa segurança que a beleza, né, para a mulher e para Sim. todo mundo hoje em dia, ela é. Qual é essa importância, né? É, e tem uma medida muito interessante, porque o palco é escuro e você opta pelo preto, mas tem a textura, então é tudo tão no Foi muito ponto, construído, sensível. tivemos muitas reuniões, toda a equipe reunida, para todo mundo pensar juntos em como essa imagem viria, assim. E foi muito engraçado, porque você sabe que só um dia antes da peça nós vemos a peça toda montada. E eu não sabia até então, a gente fica numa sala de ensaio com uma luz branca de frigorífico em cima. E nem eu nunca tinha feito uma peça, então eu também não sabia. Sim. Ficava lá o César Pivete como o diretor desenhando a luz. Foi quanto tempo Ninguém antes que você pisou no palco de verdade? 2 dias antes. Caraca. E o que que É, você sentiu, assim? Qual foi, assim, como foi sair da sala e pisar no palco? Você lembra dessa sensação? eu lembro dessa sensação. Descreva. Ai, eu vou chorar. Foi uma sensação. Eu acho que foi a sensação da comunicação, assim. Não só. Eu amo a comunicação, Marco. Por isso que eu te falo, que eu não quero me limitar a uma coisa, sabe? Porque eu amo a comunicação. Não, e tem Eu acho que eu tantas posso me formas, né? comunicar num palco, acho que a gente pode se comunicar num sapateado, que agora eu tô Adoro, fazendo. adoro. E você posta, é muito Através divertido. uma feição que você faça, de um story, né? Por isso, eu adoro a internet. Eu, assim, com qualquer lugar, ter bons profissionais né? Outros não tanto, pessoas que não são tão legais. Mas assim, por isso eu fico triste quando generalizam, tipo, e colocam o influenciador nesse lugar, né? Porque todo mundo que tá lá é influenciador, Claro, né? Não claro, tem, se você tem uma né? conta lá e você tá E fazendo tem gente te conteúdo, olhando você é influenciador. Sem uma pessoa te olhando e você tá fazendo. positivamente ou Não negativamente. interessa, se você tá fazendo um Claro. vídeo, você é influenciador, né? Então, eu acho que a gente não pode mais ficar tanto assim. Que legal que a gente tem outras formas de comunicar, estamos aprendendo a lidar, é um fato, e tudo bem, mas essa rejeição, eu não gosto disso, sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar as formas de comunicação, respeitar o palco, respeitar a internet, respeitar a TV, respeitar o cinema, respeitar, entrar com respeito, né? Eu não sou atriz, fui fazer essa performance, com todo o respeito do mundo. Peguei profissionais do teatro que me ajudaram muito, fui muito bem recebida. Levei pessoas da moda para lá, para Olha. viverem também essa experiência nova do que é, porque não é um shooting que você pode apertar a roupa ali Não. atrás, né? O ao vivo é o ao O vivo, e ao aquela vivo é ao mulher vivo. performa muito, qualquer coisa, 1 milímetro a mais, não me deixa fazer uma cena. E tiveram alguns imprevistos, assim, Bom, com você figurino. é stylist, né, de Sim. veste, Não, sabe o que o ao palco é vivo, outra o coisa. palco O é um negócio público que, é. assim, Algo vai dar errado em algum né, momento, porque é um ali eu movimento, é entendi a orgânico. precisão e a dificuldade que é É. você fazer uma roupa pro ao vivo. É muito diferente. É muito diferente e Não é desafiador. só imageticamente, É. aquilo tem que funcionar. E você teve algum imprevisto de figurino ou de algo que não Ah, funcionou ali na hora? De cenário? tive imprevisto de figurino, as minhas pulseiras, um dia uma pulseira quase caiu, e tudo. É, é que eu vou dar spoiler, mas a minha roupa naquela primeira cena, que a gente não pode falar qual é, porque é a melhor cena quando abre a cortina, eu quase, a minha roupa, com o passar usei muito, não estava mais tão colando, Hidrata. sabe? Sim. Então eu comecei da cena desesperada, porque eu escutava, tipo, eu falava, Fica aí, fica aí. meu Deus, eu tô dando essa cena, eu vou cair Eu tenho a daqui. mesma sensação. Por exemplo, você falou de carnaval, de Ivete. Ela entra no trio, eu rezo às 5 horas. Falo assim, fica tudo certo, fica no lugar, não rasga. Eu fico imaginando você
ali vocês, né? Os artistas que estão sendo observados na performance se preocupando com É, alguma coisa. é muita coisa pra se E a preocupar, gente né? sabe que atrapalha, a gente sabe que compromete, É né, o muita coisa. conforto. É Que muita coisa. loucura. E você não Muito. esconde, assim, tá, outra coisa, você não esconde as dificuldades, né? Assim, o quanto isso foi desafiador pra você não banaliza. Não. É, o que foi mais difícil? Eu acho que muita coisa, mas o que te fez mais, assim, duvidar e mexeu mais com você nesse processo até você subir no palco? Nossa, Foi pior, ah, foi assim, foi pior antes ou depois? Ou tudo? foi pior o. Foi. Acho que foi muito difícil pra mim, Marco. Eu investi o, é, o meu o dinheiro. Eu tinha o dinheiro pra comprar minha primeira casa própria e eu coloquei no teatro. E Uau. isso foi uma coisa que me fez me sentir louca por todos os meses. É, porque eu parei de me comunicar na internet, eu não conseguia mais fazer as publicidades. Eu não Você consegui. se Então, arriscou, né? eu dei all in, né? E eu tava arriscando também a internet. Se desse muito ruim aquilo ali, também a minha imagem não ia ficar legal na internet. Então, eu realmente eu dei all in, né? Na última semana da minha peça, eu quase tive que fazer empréstimo. Então, assim, eu já sabia que não ia se pagar pelo tamanho que a minha peça foi feita e pelo o montante de investimento. Então, é, até uma amiga minha falou esses dias pra mim, tá, hoje eu entendo você, eu tô passando por uma dificuldade e hoje eu não sei como você subiu naquele palco, que além do financeiro, eu tava levando também pessoas da moda pra fazer isso, então juntando com as pessoas do teatro, o teatro se comunicando com essas pessoas que nunca trabalharam, então eu tinha que fazer tudo, o financeiro, a Cara, que produção, eu loucura. tinha todo mundo ali, mas quem unia, quem era o centro de tudo, financeiro e de essa, né, uma pessoa que nunca fez teatro, pro meu diretor, e meu diretor, tá bom, vamos lá. Fazer com que eles se entendessem. Todo mundo se entendeu, foi Passasse uma maravilhoso. segurança para as Mas eu pessoas fiquei, nesse lugar foi assim, de eu dei all vulnerabilidade. in. De vulnerabilidade, né? Em todas as camadas, de subir num palco sozinha, de ver meu financeiro falando, Thay, assim, empréstimo, mais uma semana. É Caraca. tipo, então, eu me senti muito louca, porque eu falava, gente, por que que eu tô fazendo isso, sabe? Mas era mais forte que eu, assim, e hoje eu não me arrependo nem um pouco, porque o teatro ele tem um impacto muito diferente é, de outros lugares que eu já me comuniquei, é uma comunicação muito diferente. Eu tive um feedback muito profundo de muitas pessoas que foram assistir a peça. É, a peça também fala sobre violência contra a mulher, né? Então, é de humor a peça, mas Não, envolve muitas é uma história camadas. triste, Aham. né? Se a gente for ver, é uma história triste. Se você for Sim, parar pra pensar, sim. né? Não é uma história feliz, Eu acho que mas tem mas muitas é camadas, engraçada. mas no final, assim, a construção que você faz também mexeu muito comigo, assim, porque você no começo vem muito Thai, né? Então a história de ser mãe, a história de você ali jovem, lidando com, enfim, tô dando spoilers, mas Sim. no final você se surpreende, eu não imaginava. E você sai da peça sem saber o quanto daquilo é verdade, aquilo não é, e tem que, eu acho que nem precisa, a gente nem precisa saber, mas é, esse insight desde o começo, ter essa pitada de seriedade e abordar alguma coisa, era desde o começo ou você sentiu necessidade no Não, caminho? desde sempre, o texto original, Juliana Rosenthal, meu amor, dramaturga, que me ajudou a adaptar o meu texto para o teatro. Desde sempre, eu queria contar essa história, que não é só minha, é a história de muitas pessoas. É o que eu falo, a nossa história é um pouco da história de outras pessoas, né? Em algum momento ou é a maternidade, ou é a carreira, ou é a mentira, ou é.
a sua mãe que você vai ver ali, ou é o seu pai que você vai ver ali, ou é a sua avó, alguém, É alguém, é claro. isso, Eu é, me enxerguei né? em algumas Né? Então coisas. a gente se enxerga, né? A cobrança da beleza, a cobrança da perfeição, A então da rejeição, rejeição, então claro. existe uma O conexão, desencaixe. o desencaixe. Então a peça tem muito isso. E realmente a gente pensou desde o início de trazer temas que são relevantes, mas sempre através do humor, porque eu acredito no humor. Eu Claro. acho que o humor faz a gente baixar a guarda, e aí a gente joga a sementinha. É, e foi muito fantástico, como E, você falando de você mesma, você conseguiu falar de tanta gente. mas esse é o ponto. É óbvio que não foi ali para falar de mim, né? Porque senão eu falo como psicólogo. Eu peguei traços dessa persona da internet, alguns traços da minha vida, outros de outras pessoas, uni tudo e contei a história da peça. Que é uma loucura, que inclusive fala de internet, mas não fala de internet. Sim. Por isso você fala, tá, é muito rápido, o corpo é dinâmico. A gente às Porque vezes não consegue e acompanhar. quando mas é porque a gente fez exatamente essa linguagem para que fosse não sei se você lembra do corpo da peça, mas quando ela desce e sobe, é tipo, é o scrolling. Então tudo é scrolling, tudo é ela tá sendo a seguidora, tipo, ela tá sempre sendo perseguida. Foi tudo pensado para falar de internet, sem falar de internet, e ser punch, 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 e ela vai e volta da cena, como se fosse um stories, que uma pessoa tá chorando, uma tá cozinhando, outra tá se maquiando, e aí quando você vê, acabou. Porque você fala, eu E só é vou muito entrar quando você louco. acorda e fala, vou pegar meu celular. Quando você vê, eu falo assim, eu fiquei uma hora aqui. Sim, e Então a peça era pra dar esse punch. eu lembro da sensação que eu saí de lá, muito fascinado. Eu escrevi pra você, escrevi na internet. Inclusive, eu queria te agradecer publicamente pelo texto lindo que você escreveu. Eu chorei, fiquei muito É, emocionada. é porque, Obrigada. assim, aquilo me fascinou, assim, me fascinou do começo ao fim, não só pelo resultado, mas porque eu consegui me colocar no seu lugar, assim, um pouco de longe. Eu falei assim, que coragem. A coragem, eu acho que para mim, assim, o protagonismo desse teu movimento de se jogar no palco, porque é muita coisa, é o que você falou, é a vulnerabilidade de investimento, de disposição, de fazer algo que você nunca fez, de plateia, de se expor ali no máximo. E eu tinha que sair dali, assim. E eu lembro de uma sensação, eu fiquei sem ar, assim, no sentido de tipo, você não respira, você não deixa uma brecha pra gente assimilar, pra gente cansar. E daqui É, a pouco, pá, acaba. eu queria me vingar da plateia. Eu falei, eu tô aqui sem ar, desesperada, vocês vão ficar Que também. loucura, que loucura. E, obviamente, você colocou tudo de você ali, né? As suas histórias, a tua entrega, e imagino que você deva ter saído muito diferente. Porque, assim, eu na minha vida, depois da maturidade, eu consigo enxergar isso muito, algumas situações fortes que acontecem. eh, Hoje eu percebo muito mais rápido como aquilo me muda. Então, aconteceu aquele choque, aquele sofrimento, e daqui a pouco você vê, putz, eu tô me sentindo diferente, eu tô sentindo essas situações diferentes. Como que essa experiência, eu acho que você saiu muito, né, visceral, assim, sentindo tudo ao mesmo tempo e agora, hoje com um pouquinho, faz quanto tempo que, desde a A última. última foi janeiro. Fiz 3 em janeiro. Então temos aí, estamos em junho, 5 meses. E você se afasta, agora você se afasta um pouco, como você enxerga a Thay diferente? Não, eu sou outra pessoa, né, Marco? Eu fui ver foto de um ano atrás, parece ser 70 anos atrás. As minhas amigas falam, olha como você era antes da peça. Eu saí da peça com 2 franjas, né? Eu tirava a peruquinha e falava, gente, eu tô muito careta, o que que é isso? Ali eu já vi que eu comecei, a mudar. E assim, Marco, não tem como você, eu acho, encarar um palco sozinha e sair a mesma pessoa, sabe? Assim, depois que você encara um monólogo, sem nunca ter subido num palco na vida, acho que poucas coisas me abalam, assim. Claro. Eh, e acho que isso me transformou. Eh, eu realmente eu mergulhei, mais em quem eu sou, assim, na minha estranheza. Eu me apropriei mais, tipo, eu sou assim.
É tipo, é isso, eu sou assim, eu sempre fui. E Potencializou. A potencializou gente enxerga isso claramente. muito, até demais. Às vezes me fala, tá, vamos dar um step back um pouco. Eu falo, gente, mas eu sou assim. Eu quero fazer essa provocação agora dessa mulher estranha. É, mas assim, eu tenho essa coisa do questionamento, né? Eu tô mais performática na internet, eu acho. Eu tô mais teatral. Eu acho que o movimento, sabe? De Obviamente, você corpo vai que eu tive, absorvendo né, um aquilo. diretor de movimento da peça, o Gabriel, que, né, então acho que eu me apropriei mais disso. Vira um grande clash, né? Assim, É, e ali eu do que já palco da vida muito, e real. você acaba transpondo isso pra internet. Então, no Sim. TikTok, quando eu danço, todo mundo fala, nossa, isso é uma performance, isso é arte. Eu falo, nossa, olha que legal. Estão vendo de uma outra forma uma trend que. Mas eu trouxe o teatro para a internet, né? Isso que é muito legal da Muito comunicação, legal, muito né? legal. Que eu acho que a gente não pode ter preconceito com nada, Você uniu dois universos. sabe? Unir tudo que É, dá para comunicar. E, óbvio, a gente não vai conseguir comunicar bem tudo, mas se testar. O TikTok, por exemplo, é um lugar que eu falava, nossa, nunca vou fazer nada aqui. Tô adorando, tô me divertindo. É um lugar que eu me levo menos tem a uma sério. influência dos teus meninos, dessa história do TikTok. O que que eles trazem pra você? Assim, porque eu fico muito sempre pensando, principalmente na moda, né, que é o nosso ambiente aqui na TIG, do quanto é necessário você se rodear da juventude, de pessoas novas, para se manter relevante. E você, como observadora de comportamento, e, enfim, agora traduzindo isso de mil maneiras, o que que teus meninos aí trazem para você? Ou se eles agregaram alguma coisa na peça? Não, bom, a única coisa que eles agregaram é que eles falavam, mãe, você vai dar conta? Quando eu ficava rolando o texto, era páginas, páginas, mãe, você vai decorar isso aí? Eu Eu adoro que falava, vocês olha são só. os maiores haters um do Não, o outro quê? e os maiores fãs também. Eles são terríveis, eles são os maiores fãs, mas também eles falam, mãe, você vai conseguir decorar? Eu falei, só dia 7 de agosto, quando eu estreiei a peça, a gente vai saber. A primeira vez tem essas coisas, a gente não sabe até fazer. Não sei, criança, dá licença, que tá me ajudando a decorar. E eu acho, o TikTok, por isso que eu falo, quando a gente critica, às vezes a gente tá com medo, né? Então, no início, critiquei porque eu fiquei com medo de não saber fazer, Ah, isso é do ser humano. de não. Nossa, será que daí eu vou ficar só no Instagram? E aí? Então, isso é medo. Aham. E aí eu falei, tá, você tá com medinho, né? De flopar, olha E medo não combina lá. com você, E meu aí, não, amor. e assim, e olha só como o preconceito é do medo, né? É nosso, é tipo, então, aí eu falei, cara, você tem que acreditar na comunicação, vai tentar, vai entender, vai consumir. Aí eu comecei a consumir, os meninos me mandam as coisas. É, eu acho, tem gente, né, Marco, que fala, ah, isso não é da minha época. Gente, se você tá vivo, tua época é hoje. Então, eu Perfeito. acho que eu gosto de me manter atual, eh, e entender o que está acontecendo. E dentro disso, quem eu sou nesse lugar que, entendeu? É a dança da oncinha, como que eu vou dançar essa Eu dança? amo esse vídeo. Né? Como que eu vou Eu vi dançar? aquilo no looping. Tanto que aquilo foi assim, a Thay, ela é tão chique e ao mesmo tempo Como é que eu vou dançar? Que eu me eu amo, divirto, sabe? eu Então, tipo amo. assim, eu comecei a tentar entender quem eu era ali. E ando me divertindo. Então, nem aí ter seguidor, ter seguidor. Então, é isso. Eu acho que o grande recado, eh, assim, é a comunicação. Que a gente não desmereça nenhuma forma de comunicação, né? Porque Se você não se identifica, é a coisa respeita. mais preciosa que a gente tem, né? É E se a gente verdade. quer se colocar em um lugar só, que a gente só se coloque, a gente não queira colocar o outro, né, Claro, Marco? claro, claro. Que a gente deixe o outro se testar. E porque Daqui a aquilo, pouco vai estar todo mundo no cemitério da Consolação. Vamos atravessar ali o cemitério da Consolação, ninguém vai lembrar da e eu acho que é gente. uma coisa que eu já vi você falando, assim, por que que tá te incomodando? Você já parou pra pensar? Por que que você parou aquele tempo do seu dia, É sem ponderar pra criticar o outro? O que que aquilo faz você? Por quê? Por que te que incomoda, assim, né? ninguém é santo, né? Óbvio que a gente tem nossas opiniões e a gente tem amigos pra isso, fala Julgamentos, a bobagem e gente tal. vive julgando, óbvio. Agora, você realmente
fazer um texto, você realmente materializar isso, eu acho de uma prepotência muito grande, né? E de uma falta de tudo, né? Pra mim é uma De falta de tudo. humanidade, De tudo. de tudo, porque a tua opinião você no máximo divide com os teus amigos ali. Eu não sei, eu pelo menos sou assim, eu tenho as minhas opiniões, O mundo mas deveria quem sou ser. eu? A minha opinião não é definitiva, entendeu? Então quem sou eu pra falar que a pessoa tá fazendo uma coisa ou outra? Não, Se fosse a bom, a minha gente opinião, vendia, né? entendeu? Mas eu falo que é a autoestima da ignorância, é que a ignorância ela ignora tudo que ela não conhece, né? Então só existe o que ela conhece. E por isso ela tem uma autoestima gigantesca, né? E aí ela vai lá e comenta, porque, Superficialmente, né? obviamente, aquilo não pode existir porque ela não conhece, né? Claro. Então, eu acho isso, assim, acho que a gente tem que eh, entender que a gente não pode ficar nesse lugar de Se sentir é, livre de julgar mas abertamente total, e atacar. mas óbvio, só que é aplauso, não é sobre isso. Não é sobre Não é isso. sobre querer aplauso. É, por que você tá quando eu cortei minha franja, um caos. Lady Gaga cortou 6 meses depois, tá? Que fique bem Ah, claro. E é aí, claro que quando ela eu viu. cortei, foi um caos. E aí eu fiz um vídeo falando sobre isso. Gente, o cabelo é meu e assim, eu acho assim, Marco, às vezes o outro lembra do eu que eu quero esquecer, sabe? Sim. Então, por exemplo, Você eu desfoca, mesmo você que tira a fiquei atenção dos seus defeitos para olhar os dos outros. ou uma coisa que eu tô morrendo de vontade de fazer, de usar, mas eu não consigo. Aí quando eu vejo o movimento do outro, aquilo me agride, porque é a minha Porque eu não tenho inércia. a coragem Né, de e a me minha inércia assumir. pra mim fica muito evidente, né. É verdade. Então, tipo, o TikTok era uma coisa que era assim pra mim. Ai, tava todo mundo bombando lá e eu com medinho de não bombar. O meu ego bombando aqui, com medo. Boba. Então, mas você tem que Já olhar pra lotei um você, teatro, meu amor. entendeu? Você tem que Claro, olhar pra você e ver a sombra, tipo: claro. "Olha aí, Thay, tá vendo? É por ego que você não tá lá. Tá falando que é bobo, que não sei o quê". E aí tá aí. Hoje me divirto. Eu acho que a internet tem conteúdo pra tudo, pra todo E é só não mundo. assistir se não te É só não agrada. assistir. É assim, ó, tem muita coisa. Óbvio que tem coisas graves e que precisam ser, né? É, é o que eu te falei, a gente tá Controladas. aprendendo Aham. ainda, né? A Ter esse lidar com a filtro. internet, Sim. as E vai leis da continuar internet. cada vez Mas, mais. eu acho que ali tem grandes artistas. Se você me falar, tem Comunicadores. grandes comunicadores que, gente, pegam assim um celular e tipo fazem umas piadas que eu morro de É, rir eu da acho. Um vida. grande laboratório de Maravilhoso. comportamento. E tem de tudo. Então, assim, é isso que a gente não tenha medo de Isso é a gente. se arriscar de ser a gente, começar a É você. Isso é sapatear, de você. Isso é começar você. a, a cantar. A gente vai viver aí, gente. Diz que a pessoa de 150 anos já nasceu, o que vai viver. Meu Deus, eu nem sei o que eu vou fazer até lá. Eu não sei nem quantas carreiras eu não vou ter, assim, Eu tô aqui porque pra assistir de eu vou camarote, meu amor. ficar assim, se bem que eu sou alta, né? E eu só vejo aquele blusone, todo mundo, os velhinhos são pequenininhos. Eu sou cachorro grande, eu morro mais cedo, eu acho, Marco. Ah, não, Eu não. liguei pro meu médico, olha só, eu já sei que eu vou morrer cedo. No blusone aqui, só os velhinhos centenários, todo mundo pequenininho. Então eu vou Ah, morrer cedo, 150 anos não vai ser comigo, mas até o fim da minha vida eu vou fazer o que eu quero fazer. amo. E tá, e assim, pra gente finalizar, depois dessa exposição visceral de internet, de palco. Não vai me perguntar o próximo projeto, né? Não, não vou te colocar nessa, não vou te sufocar por mais 3 anos. Você já fez bastante. Sobrou alguma coisa da Thay que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não viu? Nossa, você sabe, Marco, eu acho que a maioria das pessoas que me veem na internet não não tem muito acesso à pessoa física, né? Que eu te falei que a gente tava conversando que é tímida e tipo, eu tenho essa timidez
E eu tenho ódio porque eu tenho esse ascendente, eu sou leonina, tudo é em leão, só que eu tenho um ascendente em aquário. E aí me faz pensar no outro, eu queria só pensar em mim, mas eu tenho essa coisa. Eu acho que as pessoas não conhecem é que eu tenho muita. Eu, eu, eu Ai, eu gosto de olhar o outro, eu gosto de entender o outro, eu gosto de usar a comunicação para que as pessoas se questionem, para que a gente minimamente é, livre, nunca ninguém vai ser, mas que minimamente a gente viva mais em paz, assim. Apesar dessa personagem atualmente ter esse cinismo, esse sarcasmo, é, eu sou fofinha. Eu acho que é isso que ninguém sabe. Ah, Eu sou você fofinha. é. É, isso eu posso falar, eu sou fofinha, até demais. Thay, muito orgulhoso de você, muito assim, admirador Imagina. e na mais alta potência e tô ansioso para que você descubra muitas facetas e divida com a gente. Obrigado por estar aqui. Obrigada a Eu amei, você. que profundidade, que Obrigada. capacidade de traduzir, enfim, tantas vivências dentro de você mesma. Obrigada, Você é Marco. Eu tô muito necessária. feliz. Obrigada, Tig. Um beijo pra Rê. Parabéns pelo trabalho. Fazer moda no Brasil não é nada fácil. Eu ia falar difícil, mas eu já trabalhei como vendedora e eu sei, né, o que é ter um estoque, o que são os impostos, o que, né, toda a É um estrutura que desafio, todo mês. exige. Eu vejo minhas amigas todas que têm marcas e realmente parabéns. Não é nada fácil. É, é mais difícil que fazer um monólogo, tá? Não É, sei. é, É um páreo duro, é mas mais difícil, é mais longo, sabe? É mais longo. Então, assim, é, parabéns e obrigada pelo convite. Que bom que vocês abriram espaço, porque eu acredito que a moda é comunicação e comportamento e que a gente use a moda para falar. E como a gente fala você. de moda também, né? Ah, eu amei, Também eu é bom. amei, eu amei. Muito bom, né? Ai, foi muito bom. Fiquei hipnotizado, foi muito bom.